Então, vamos começar falando o que que é uma entrevista motivacional, né? É uma maneira específica de conversa centrada no paciente para a gente guiar as pessoas para a mudança. Então, quando a gente pensa em estilo de conversa, a gente tem basicamente três estilos de conversa. No primeiro estilo, você dirige a conversa, você dá informação, dá instrução, tenta convencer, né, manda o paciente fazer as coisas, dá conselhos, né? Isso é uma coisa que a gente geralmente faz numa consulta médica, né? No outro extremo, a gente segue, a gente vai ouvir com interesse, a gente tenta entender, mas a gente não interfere nisso. E no meio, né, do caminho, a gente guia a pessoa. A gente vai ouvir com interesse, a gente vai oferecer a nossa expertise, sempre com a permissão do paciente, né? Mas entendendo de que o paciente precisa da nossa intervenção para que ele consiga fazer as coisas, né? Então, eu acho que mais e mais, assim, eu me convenço que o guiar é sempre o melhor caminho desses três estilos. Então, a gente vai ter uma parte prática, que a gente vai tentar fazer em duplas, né? E, assim, só combinando, né, que ninguém precisa de se constranger, né, é uma questão, né, uma novidade para todo mundo. Eu aprendi antes, mas eu também continuo aprendendo sobre isso. Todas as dúvidas, todas as perguntas são importantes. A gente vai discutir as respostas, mas não leve isso como críticas pessoais em nenhum momento. E, claro, o que for discutido aqui, fica aqui, né? Vamos preservar a confidencialidade né, do que for compartilhado aqui, mas aceite os desafios, né? E errar é uma oportunidade de aprender, né? Não é uma coisa ruim. Então, a gente vai tentar fazer em duplas isso. E para isso, a gente vai criar essas salas, né, simultâneas. Mas qual é a proposta dessas salas simultâneas? Cada indivíduo pensar numa coisa que quer mudar, né? Claro, não precisa ser uma coisa enorme, tipo, devo ou não doar meu rim, né? Às vezes são pequenas mudanças que a gente quer, coisas que a gente está incomodado, que a gente sabe que devia de fazer na nossa prática diária e a gente não consegue. E a gente vai contar isso para essa pessoa que está na sala, tá? Então, nessa primeira prática, a gente vamos ver se vai dar certo, mas a ideia é uma pessoa contar para outra e discutir, e a outra pessoa vai tentar ajudar você. E a pessoa que ajudou inicialmente é o que vai falar. E a gente vai contar, mais ou menos, uns 3 minutos, 1 minuto e meio por pessoa. E depois desses 3 minutos, a sala vai se dissolver, tá? E daí a gente volta para esse lugar da plenária. Vamos ver se vai dar certo. Se não, eu vou fazer uma outra proposta. Pronto? Conseguiram pensar um pouquinho sobre alguma coisa? Sim. Tá bom. Então, agora a gente vai fazer a mesma atividade. Você vai, né, pensar por que você quer mudar, mas, ao mesmo tempo, vocês vão responder no papel essas 5 perguntas. A primeira pergunta é: por que você quer mudar? Podem responder. Vamos fazer por juntos, assim. Por que você acha que isso que você gostaria de fazer é importante? Por que você quer mudar?
Quais as 3 razões mais importantes para você fazer essa mudança? De 0 a 10, sendo 0 nada importante e 10 super importante, quão importante é para você fazer esta mudança e por quê? Como é que você iria fazer para ter sucesso nessa mudança? O que você mudaria? Então, o que você acha que você vai fazer? Deu para responder todas as perguntas ou querem mais um tempo? Para mim deu, não sei. Deu para responder. Deu sim. Para mim deu, né? Sim. Então, teve diferença, né? Vocês não sentiram a interação com a outra pessoa, mas teve diferença de como você se sentiu quando você só pensou no que você queria mudar? Ou quando você foi guiada, foi, né? Respondeu as suas perguntas? Teve ou não? Eu não entendi. Sim, eu não deu. entendi. Como você se sentiu, Elisete? Só pensando sobre o que você quer mudar? Ou talvez até conseguiu conversar com alguém sobre isso? Ou quando você respondeu as suas perguntas? Quando respondeu, me guiou, né? Me organizou. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é que as pessoas elas são mais facilmente persuadidas pelo que elas ouvem elas mesmas dizerem. Então, quando a gente ouve de uma pessoa o que a gente tem que falar, não é tão eficiente quando a gente mesmo decide ou a gente mesmo pensa o que eu quero fazer. Faz sentido isso? Sim. Então, o tratamento, né? A gente, como médico, está sempre falando para os outros o que os outros têm que fazer, né? Então, no tratamento padrão, né, a gente entende que as pessoas são um copo vazio, as pessoas não sabem o que fazer. E nós temos que falar tudo para elas, o que elas têm que fazer, né? Nós temos que encher esse copo de conhecimento, nós temos que falar para ela o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, né? Na entrevista motivacional, é uma abordagem diferente, porque a gente entende que as pessoas já sabem o que elas querem fazer, as pessoas já sabem por que elas não conseguem fazer, e a gente tem que tirar de dentro da pessoa as razões para ela fazer as questões, né? Então, todo mundo já tem dentro de si uma ambivalência sobre as razões que quer mudar, mas também as razões para não mudar, né? E o que acontece quando a gente tenta convencer uma pessoa a mudar, né?
A pessoa parece que já pega um escudo, já levanta um estudo e começa a contra-argumentar. Por que que ela não muda? E aí, na verdade, quanto mais a gente insiste com essa pessoa, mais a gente enfatiza a resistência. Então, na entrevista motivacional, a gente trabalha com 2 tipos de palavras. As palavras de mudança, que são as palavras que você ouve, que a pessoa deseja mudar, e as palavras de resistência, que são as palavras que as pessoas falam de por que elas não mudam. E a estratégia mais importante aqui é a gente conseguir reduzir as palavras de resistência das pessoas e aumentar as palavras de mudança. E, claro, desejar mudar e conseguir mudar são 2 coisas totalmente diferentes, né? Que dependem tanto de questões individuais quanto de questões ambientais e sociais, né? Então, o Miller, que foi um dos psicólogos que idealizou a entrevista motivacional, ele fala muito do reflexo da certeza, né? Então, nós que cuidamos de gente, a gente gosta de ajudar as pessoas, mas também, nesse afã de ajudar as pessoas, a gente também quer dar soluções para os problemas delas. A gente tenta convencer as pessoas que a gente tem que fazer, o que elas têm que fazer. A gente até quer assumir a responsabilidade dos problemas das pessoas, né? Mas isso não ajuda as pessoas, né? Porque o resultado disso tudo é a resistência. Não faz com que as pessoas se convencem, faz com que as pessoas levantem o escudo e começam a dizer por que elas não podem fazer o que você está mandando elas fazer. E é claro, né? Eu sempre brinco nessa aula. Quem é que tem paciente difícil? Quem é que tem mãe difícil? Né? E eu pergunto para vocês, de quem cria a resistência? É nós. É a gente que tem que cria resistência, porque nós, profissionais, nós somos responsáveis por aquele diálogo. Nós somos responsáveis como essa consulta médica, como essa conversa com a mãe do meu paciente vai lidar. Então, a partir do momento que você percebe resistência, você tem que mudar a sua atitude. Então, a entrevista motivacional, ela tem o que a gente chama de espírito da entrevista motivacional, né? Para que realmente você esteja fazendo uma entrevista motivacional e, né, consequentemente, para que a sua abordagem tenha sucesso, você tem que ter pelo menos esses 4 ingredientes. O primeiro ingrediente é aceitação. E o que é aceitar uma pessoa, né? Aceitar uma pessoa é acreditar que ela tem a capacidade dentro dela de mudança, é respeitar a autonomia daquela pessoa. Então, eu não vou nunca mandar para ela fazer as coisas, é ela que tem que decidir se ela está preparada para fazer aquilo. É conseguir ajudar ela a reconhecer os pontos fortes que ela tem já dentro de si, que vão ajudar ela a mudança, e ter empatia, né? Então, entender o problema na perspectiva dessa pessoa. Então, não é enxergar os defeitos da pessoa, é aceitar essa pessoa do jeito que ela é, sem críticas e sem julgamento. Uma outra questão é que a gente tem que trabalhar em colaboração, né? E eu gosto muito dessa imagem que mostra, né, o que é trabalhar em colaboração. É você encontrar a pessoa no meio do caminho,
Você não está lá em cima e a pessoa está lá embaixo. Vocês estão do lado uma da outra, né? E a gente tem que entender que nós somos experts do que a pessoa pode fazer para se ajudar. Mas todas as pessoas, cada uma delas são as experts dela mesma. Não tem ninguém no mundo que conheça ela como ela mesma. Então, a gente tem que respeitar esse conhecimento natural que as pessoas têm. E a gente vai trabalhar junto dela, no mesmo, né, do lado, para que a gente ajude ela a tirar os obstáculos que não estão ajudando ela à mudança. Uma outra questão é a evocação. O que é evocação? As pessoas, elas têm que ser lembradas de que elas são capazes. As pessoas, elas têm que ser reconhecidas pelo que elas conseguem. Sem reconhecimento, sem admiração do médico por elas, elas não vão conseguir mudar. O olhar do médico confiante de que elas conseguem mudar é a válvula mais importante para que ela saia daquele estado de ambivalência e de estagnação, né? Então, acreditar no paciente, reconhecer os pontos fortes que vão ajudar ele à mudança e trazer isso na entrevista são super importantes. E, por último, compaixão, né? A gente está fazendo tudo isso para o bem do paciente. Você não tem nada a ganhar com isso, né? Porque se você comparar, pensar bem, um vendedor de carro faz essas 3 coisas muito bem, né? Eles pensam por que você quer esse carro, o que esse carro representa na sua vida, qual que é o seu ideal, por que você merece esse carro, né? Trabalha em colaboração com você, mas na hora de vender eles não têm a mínima compaixão, vão te enfiar um monte de acessórios, vão querer te dar o carro mais caro, porque eles querem o seu dinheiro. Então, é só, né, dando uma ideia do que é o espírito da entrevista motivacional, né, essa fala, eu gostaria de te ajudar, por compaixão, né, a pensar em soluções com você. Não é eu que vou dar soluções para ela, é ela que vai, eu vou ajudar ela a pensar nas soluções dos problemas dela. Você é importante para mim e eu não estou aqui para te julgar, aceitando ela do jeito que ela é. Em vez disso, eu gostaria de ouvir e entender o que você pensa que vai funcionar melhor para você mudar. Então, a entrevista motivacional tem 4 habilidades, e que tem esse nome mnemônico, OARS, né? OARS, em inglês, significa remo, e dá essa ideia mesmo, né? Porque se você está aqui dentro desse barco, todo mundo tem que estar trabalhando coordenadamente, né? Não adianta você querer ir para um lado, se o seu companheiro quer ir para o outro, a coisa, provavelmente, vocês vão estar andando em círculos. E o WORS significa o O de Open Questions, né, perguntas abertas, A de afirmação, o R de reflexão e o S de summary, né, o sumário ou resumo. Bom, perguntas abertas é uma coisa que a gente, né, já está acostumado. Então, o que seria uma pergunta fechada? Pergunta fechada é aquilo em que a resposta é só uma palavra, né? Então, qual o seu nome? Só tem uma palavra. Então, é uma pergunta fechada. Para qual o motivo da sua consulta hoje? É uma pergunta aberta, né? Super aberta.
Para qual dos seus problemas você está precisando de ajuda? Essa, ela não é, ela é meio aberta, meio fechada, né? Porque eu vou escutar você, mas escolha um dos seus problemas só, né? E essa, você não fuma, não é? Só tem uma resposta, certo? Se alguém pergunta isso para você, mesmo que você fuma, você não vai ter coragem de responder outra coisa a não ser não. Agora vamos para a afirmação. Na afirmação, é você reconhecer um esforço pessoal que foi importante para que a pessoa realizasse algo. E a gente tem que dar a afirmação sem julgamento, apenas como se fosse uma admiração pelo ato. A afirmação serve para aumentar a confiança na própria capacidade de mudança. Então, cria um movimento, faz a pessoa sair da estagnação. É um reconhecimento do juízo de valor e dos pontos fortes da pessoa. Deve ser genuíno e específico, e não é um elogio. E aí eu pergunto para vocês, tem algum problema elogio? E aí eu queria ouvir de vocês, o que é a opinião de vocês? Olha, eu acho que elogio é uma forma de manipulação também, às vezes, no meu entender. Às vezes ele é genuíno, mas algumas vezes ele serve para te manipular também. Alguém mais tem alguma opinião contrária ou igual à da Ângela ou diferente? Não, eu acho que elogio favorece a empatia e se favorece a empatia, favorece o diálogo e a confiança mútua. E mostrando que a pessoa está vendo o que é bom em você, ou que a pessoa acha que você tem algo de bom. Então, eu acho que o elogio é positivo. Eu também acho. O elogio sempre é bom, eu acho. É, Eu uso muito essa técnica. Melhora a autoestima. Hã? Melhora a autoestima. Tá. Eu acho. Eu pergunto para vocês, as pessoas querem ser elogiadas ou as pessoas querem ser reconhecidas? Com certeza elas querem ser reconhecidas. É. Sim. Entre reconhecimento e elogio, qual que vocês preferem? Reconhecimento. Reconhecimento, né? Então, eu questiono se as pessoas querem ser elogio, mas a Elisete falou justamente qual é o problema do elogio. Quando você elogia uma pessoa, você demonstra a sua aprovação a ela ou aos atos dela. E não deixa de ser uma forma de julgamento. Concordam? Você está aprovando, parabéns, né? É uma forma de julgamento. Então, eu sempre falo, elogio, não tem um problema de você elogiar, mas o elogio não ajuda as pessoas a mudar. E muitas vezes o elogio é vazio, porque é só um parabéns. O elogio, ele não é genuíno e nem específico. As pessoas, às vezes, não entendem o que quer dizer aquele parabéns. Tá? Então, não é que eu acho que vocês não podem fazer elogio. Eu só quero dizer que elogio não ajuda a mudança. Mas, então, vamos voltar para a afirmação. Que a afirmação a gente não vai julgar as pessoas na hora que a gente está dando afirmação para elas, tá? Então, vamos para a outra atividade prática em grupo. E eu quero que vocês fiquem à vontade de estar falando. Eu vou estar pensando nas suas respostas, não levem isso como uma crítica pessoal, a gente só está pensando qual é a melhor afirmação para cada situação.
Então, uma pessoa com obesidade que perdeu 20 quilos em um ano. Parabéns, você está magro e em boa forma. Isso é um elogio, né? Como que a gente afirmaria essa pessoa? Então, eu quero só voltar aqui, porque eu falei, né? Como que você reconheceria o esforço pessoal que foi importante para que ela emagrecesse 20 quilos? Acho que seria algo baseado naquilo que ela fez. Você se esforçou e conseguiu. Mas eu vou falar uma coisa que é uma experiência pessoal, porque eu acabo tendo muita criança com esteatose, né? Muitas vezes quando se elogia, assim, nossa, parabéns, você conseguiu emagrecer, na outra consulta engorda, porque parece que teve... Eu tenho muita dificuldade com isso de modular e saber também, acho que, as diferenças. Porque muitas vezes eu percebo que, nesses casos especificamente, igual está no exemplo de ganhar peso e de perder peso, parece que quando você fala assim, nossa, que bom, você conseguiu emagrecer, parece que a pessoa tem aquele sentimento de que ela já fez o que precisava e na outra consulta ou ela engordou ou estagnou. Então é algo que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque acho que é um limite muito tênue entre as duas coisas. Não sei se eu me fiz entender. E eu acho que o elogio é uma armadilha, porque você está mostrando a aprovação sua. E é importante a aprovação do médico, às vezes, para o paciente, né? Mas, às vezes, o elogio vai atrapalhar em que sentido? O médico ficou tão feliz que eu emagreci e agora eu engordei, eu não tenho coragem de voltar para o meu médico. E pode ser uma forma, uma das razões de abandono do tratamento, por vergonha dele, no sentido de que agora ele não se sente mais confortável, né? Vou decepcionar alguém. Por quê? Porque teve um julgamento. Então, é importante não tentar ser o mais imparcial sem julgamento, justamente porque o paciente tem que estar à vontade com você mesmo quando ele fracasse, no sentido de não conseguiu fazer os combinados, né? Então, a Ângela foi minha aluna já, tá? Então, Ângela, eu acho que é melhor... Eu acho que eu vou parar de falar, então. Eu acho que você está atrapalhando, que você está falando e está... Sim, senhora, sim, senhora. Porque a Ângela já fez esse curso antes, então ela já está, né, já tem tudo isso na cabeça. Só o Sérgio, viu? O Sérgio quer falar alguma coisa, viu, Lília? Ah, mas, ó, Lília, você pode ver que eu fui uma boa aluna e incorporei seus conhecimentos, porque eu já fiz esse curso faz uns 8 anos, eu acho. É verdade, foi quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, né? Pode falar, Sérgio. Não, eu queria perguntar então, se o que seria chamado de correto nessa entrevista seria, então, reconhecer o fato dela ter conseguido emagrecer. É isso, né? Essa é a diferença, então, né? É o esforço. É o esforço, né? É reconhecer o esforço. Então, eu sempre falo, né, que na entrevista motivacional, você está falando para o seu paciente, mas ele não está te enxergando. É como se tivesse um espelho na sua frente. E quanto mais você fala, mais ele se enxerga. Entendeu? Então, ele não está enxergando a minha opinião sobre o que ele fez. Ele está se enxergando melhor, né? Então, quando eu falo, você pôs muito esforço em tentar aumentar sua atividade física e fez mudanças saudáveis em sua dieta, eu reconheci o esforço dele. Porque, claro, 20 quilos, eu posso dizer que é muito esforço, não é um julgamento meu. Tente perder 20 quilos para você ver, né? Mas ele não está dizendo, não está enxergando se eu aprovo ou se eu não aprovo, porque isso não é importante, não ajuda. Certo? Então, a questão do reconhecimento é que tem poucas coisas na vida que as pessoas querem ser reconhecidas, né? Então, o repertório da afirmação também não é tão grande assim, né?
Você pode ser reconhecido pelo esforço, você pode ser reconhecido pelo seu altruísmo, você pode ser reconhecido pela seu sacrifício, você só pode ser reconhecido pela sua decisão, você tomou uma atitude, você decidiu, né? Você pode ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Então, acaba que poucas coisas, né? Assim, na verdade, não é um repertório tão grande, não é tão difícil de você assimilar o que é uma afirmação. Então, por exemplo, nessa segundo exemplo, mãe de recém-nascido com história de uso de drogas. Um elogio seria: parabéns por conseguir parar de usar drogas quando você descobriu que estava grávida, né? Mas isso ajudou, né? É só parabéns. Como a gente afirmaria essa mãe? E ó, aqui também, ó, Reconhecer o esforço também, né? isso, como é que você faria isso? Reconheceria falaria do esforço que ela teve né, que ela fez para poder parar de tomar droga. É parecido, mas é uma maneira diferente de falar, né? Como você está fazendo. Então, ó, respeitando a autonomia, né? Então, você decidiu de parar de usar drogas para o bem da sua saúde e do seu filho. Isso exige grande determinação e esforço. E o adolescente que parou de fumar depois que sua tia teve um ataque cardíaco, né? Que ótimo, você parou de fumar, né? Como é que seria uma afirmação nesse caso? Deixa eu falar aqui. O pessoal está tímido. Alguém quer falar? Pode falar, só estamos trocando ideias aqui. É interessante, às vezes, falar, até porque você já, né, para perceber, né, as armadilhas. Já ficou clara a diferença, né? Aí seria também reconhecimento também dele, né? Como ele se esforçou para isso, né? Você tomou a decisão de parar de fumar para evitar uma doença cardíaca após você pensar e analisar os riscos de fumar. Aqui não adianta a gente falar da tia, porque a gente quer falar que ele decida, né? Então, muitas vezes a tia só foi um motivo para pensar e analisar. Eu escutei um clique, alguém... Exatamente, a Ângela Antônio quer falar. Pode falar. Desculpa não abrir a câmera, mas de novo eu estou sem. Tudo bem, né? Eu não estou nem enxergando ninguém, eu estou até com medo. Será que tem alguém aí? Eu não costumo fazer a afirmação nesse sentido, mas veja se isto é uma afirmação interrogativa, porque eu costumo perguntar para a pessoa como ela conseguiu, né, esse êxito, qual foi o esforço. E, às vezes, no caso de fumar, eu não tenho muito paciente assim no ambulatório, mas eu pergunto como foi o esforço de fazer as mudanças e, às vezes, eu brinco com eles se eles me ensinam para eu conseguir ir para frente, né, com outras pessoas, tal. Então, não é uma afirmação, eu não uso uma informação, mas isso é válido, não, dentro desse contexto que você está falando? Não deixa de ser um reconhecimento do esforço dela, né? E aí, é muito o que eu faço na minha consulta. Eu sempre chego, né, na hora de terminar a consulta, né? Eu não estou na consulta, mas quando eu vou conversar com o paciente, eu pergunto quais foram os nossos combinados, como estão os nossos combinados. Por quê? Quando eles falam o que eles fizeram, eles se convencem muito mais facilmente de que reforça a ação deles. Então, quando você pergunta, mas o que você conseguiu fazer? E eles falam, eles estão dando palavras de mudanças. E isso está reforçando essa atitude deles de mudança. Então, isso é válido, sim. Eu acho que é uma boa estratégia, Ângela. O Sérgio também quer falar, Lília. Eu queria te perguntar, não sei se você vai falar sobre isso, se eu estiver me antecipando, você me fala, mas eu fiquei com uma dúvida em relação a essa afirmação, quando as coisas não dão certo. Por exemplo, quando ela ganhou 20
quilos em vez de perder 20. Como é que a gente faz essa afirmação? Eu não vou falar, né, não tem como fazer elogio aí nesse caso, né? Mas, enfim. Então, eu não pus na aula, porque isso é lá na frente, mas a gente tem uma coisa que a gente chama um acrônimo DARN, D-A-R-N. E um acrônimo, o que é o DARN? O D é de desejo, A é de capacidade, R é de razões para mudar, e o N é de necessidade. E muitas vezes você pode fazer perguntas que vão, a resposta seja um desejo de mudança. Entendeu? Então, ou perguntas em que a resposta seja uma capacidade de mudança, ou razões para a mudança, ou necessidade de mudança. Por exemplo, o que precisa acontecer para você parar de comer ou parar o refrigerante? Essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque a resposta é um desejo de mudança ou uma necessidade de mudança. Ou como você gostaria que as coisas fossem diferentes, né? Você está dando, a gente trabalha muito com o que a gente chama de paciente idealizado. Como, se as coisas estão ruins agora, como que ela quer que as coisas sejam diferentes? Se as coisas estão ruins, a resposta dela para essa pergunta é um desejo de mudança. Então, uma palavra de mudança, né? Então, também, porque quando a gente pensa numa doença crônica, né, tem aqueles 5 estágios de mudança, que é o Prochaska que fala, né? E que é negação, ativação, mobilização, e aí manutenção, mas também tem a recaída. Toda doença crônica tem a recaída. E a gente tem que entender que a recaída faz parte das doenças crônicas. E que a recaída não é um fracasso. A recaída é uma oportunidade para a gente entender o que precisa mais ser feito. Ficou claro? Deu para ter uma ideia? Deu sim, deu. Então, resumindo, a afirmação apoia a persistência, encoraja a continuar motivado, ajuda a pessoa a enxergar as suas habilidades, reconhecendo os seus pontos fortes, e é diferente de elogio. É diferente, não estou dizendo que elogio é ruim, certo? Então, a gente já falou do O, do A, e a gente vai falar do R agora, que é reflexão. A reflexão eu acho que é um pouquinho mais complicado, que é o processo de ouvir o que a pessoa falou, inferir o que ela quis dizer e apresentar isso de volta para ela, sem julgamento, evitando criticismo ou acusação, tem que ser dito em tom neutro, não é uma pergunta, e o objetivo é criar um sentido de aceitação pelo paciente e a pessoa se sentir ouvida e entendida. Então, a gente tem reflexões simples, que é a fala próxima do que o cliente falou. Então, por exemplo, eu estou cansada, né? A paciente fala, eu estou cansada. Você vai só repetir em tom de reflexão, você está cansada, né? Quando você fala isso, 2 coisas. A paciente se sentiu ouvida, ele ouviu, ele está repetindo o que eu falei. E segundo, ele me entende. Eu me sinto mais acolhida, né? E na reflexão complexa é quando você adiciona um significado, né? E muitas vezes não é o que ele disse, mas talvez é o que você acha que significa, o que ele quis dizer, né? Então, por exemplo, uma paciente fala assim, eu tenho poucos amigos. Eu posso falar para ela, você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Ela não falou nada disso, né?
E eu estou indo lá na frente. Mas se isso for o que realmente está acontecendo e o motivo dela não ter muitos amigos, ela vai ficar super, né, concordar e dizer, nossa, como essa médica me entende. E aí a gente tem uma outra vantagem, que se não for a informação correta, isso, ela vai dar para mim a informação certa, né? Não é isso, eu acabei de me mudar dessa escola, faz pouco tempo, eu tenho, né, daqui a pouco eu vou ter amigos. Então, é uma coisa bem complexa, o que a gente chama de escuta reflexiva. Então, é o que ele disse, mas é o que você ouve. Às vezes a gente nem ouve os nossos pacientes, né? Às vezes a gente quer falar e não ouve. É como você interpreta aquilo, é como você devolve essa fala para o paciente, e é como ele vai dizer, realmente é isso que eu quis dizer, ou não foi isso que eu quis dizer, certo? Então, na reflexão, a gente tem alguns cuidados. Primeiro, não é uma pergunta, porque a pergunta atrapalha o raciocínio, atrapalha a introspecção do paciente. É uma entonação diferente da pergunta. Então, a minha dica é começar forte e saber que vai caindo progressivamente a entonação da voz. Porque numa pergunta, a gente cai, mas a pergunta no final é sempre levanta. Você está cansada? Né? Então, na reflexão, a gente vai, você está cansada. Quanto mais baixo a gente falar, mais isso entra dentro dos pensamentos da pessoa. Né? E a gente também tem que evitar palavras, muitas palavras, que isso também atrapalha a reflexão do paciente. Então, você quis dizer que você está cansada? Né? Corte tudo isso e começa sempre com você. Uma boa reflexão começa com a palavra você. Né? Então, tem vários tipos de reflexão, e a gente vai usando essas reflexões de acordo com o estado de ambivalência da pessoa, né? Então, você pode amplificar a ambivalência quando ela está em totalmente negação, né? Eu fumo porque eu gosto, mas não tem nenhum problema eu fumar. Ah, fumar não te traz nenhum problema. É claro, né? Você quer que as reflexões ofereçam palavras de mudança, mas às vezes, se ele está na negação, ele vai dizer, é mesmo, não traz mesmo, né? Então, realmente, se ela está em negação, não tem como ajudar uma pessoa. Mas, se ela já pensou nisso, talvez ela vá começar a dar argumentos, né, de mudança. Não é bem assim, eu sei que traz mal, né? Outro tipo de reflexão é apresentar os dois lados. E a gente sempre, quando a gente está apresentando os dois lados, a gente está mostrando a resistência e a palavra de mudança, lado a lado, sem julgamento. Mas a gente sabe que as pessoas gravam mais o que elas ouvem por último. Então, a gente vai deixar a resistência no começo e a palavra de mudança no final. E como a gente não quer dar julgamento para o que a gente está falando, a preposição tem que ser e, porque a preposição mais também tem esse julgamento de valor. Então, de um lado, você acha que não está preparada, e por outro lado, você acha que deveria emagrecer. A reflexão de afetivo, né, que é a história do desejo, do dar, né, que eu falei. Você sente que perdeu o controle, você gostaria que as coisas fossem diferentes. Ela é super, né, eficiente, porque as pessoas se sentem ouvidas e reconhecidas. Metáfora, você sente que está enxugando o gelo. O legal da metáfora é que tem um movimento, né? Andar como uma barata tonta, enxugar o gelo. E às vezes a pessoa se sente ouvida e entendida quando você passa uma frase dessa. Ou você pode continuar a frase para a pessoa, né?
com as coisas que ela está sentindo e ela vai se sentir acolhida. Ou enfatizando a autonomia, você sabe que você decide, né? A pessoa está se sentindo mais empoderada. Ou o contrário, né? Cutucar com uma vara curta, falar para a pessoa, você sabe que não pode fazer nada a respeito disso. A maioria das pessoas, elas vão retrucar com isso e acabam dando palavras de mudança. Então, a reflexão tem alguns níveis, né? Você pode simplesmente repetir o que a pessoa falou, você pode reformular uma frase, ou você pode parafrasear ela, né? Então, ir lá longe, num sentido que você acha que não foi o que foi dito, mas o que ela realmente quer dizer. Tudo bem até aqui? Podemos ir? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Acho que está tudo bem. Acho que até o momento, quem tiver, coloque ou levante a mão. Tá bom. Então, por último, o resumo, né? Que é você apresentar os dois lados da ambivalência. Mas a gente sempre tem que ter uma escuta, né? De tentar ouvir atentamente as conversas de mudança. Porque no resumo é importante você devolver conversas de mudança para os pacientes, né? Mas também a dica legal é você devolver as palavras de resistência como desejos de mudança, né? E você vai pegar os desejos de mudança e as conversas de mudança, e cada uma delas é como se fosse um botão que o paciente está jogando para você. E, no final, você vai devolver para ele um buquê, né, com todas essas desejos de mudanças e palavras de mudança. Então, só para deixar claro o que é isso de palavras de resistência que vão se tornar desejos de mudança. Então, quando você fala assim, eu estou desanimada, estou cansada, eu não consigo nem sair com os meus amigos, né? Qual é o desejo de mudança dessa pessoa? O desejo de mudança dessa pessoa é ter mais tranquilidade, ter mais disposição, gostaria de ter mais, participar mais, amigos são importantes para ela, e ela gostaria de sair mais com os amigos, né? Então, para vocês entenderem que é toda um trabalho com as palavras para sempre oferecer para o paciente um aspecto positivo, mesmo quando eles estão dando só aspectos negativos para a gente, né? Então, a grande sacada aqui é ouvir. A gente tem que ouvir o que as pessoas falam. Infelizmente, a gente, né, médico, a gente está muito focado o que eu tenho que falar para o paciente, né? E às vezes a gente não sabe ouvir os pacientes, né? E olha, nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir o dobro do que a gente fala, né? Quando você vê o símbolo de ouvir em chinês, né, você percebe que ouvir, a gente tem que ouvir com os olhos, os ouvidos e o coração. Então, todos esses símbolos estão, de alguma forma, aqui dentro do ouvir, né? Porque a gente tem que ter essa escuta reflexiva e uma escuta qualificada dos nossos pacientes, né? E aí, para terminar, quais são os 12 obstáculos de uma boa escuta? O que um bom ouvinte não faz? Um bom ouvinte não manda, não dirige, não comanda, não alerta, não manda tomar cuidado, não ameaça, não dá conselho, não faz sugestão, não dá solução,
não tenta persuadir com lógica, argumentar, dar aula, falar o que a pessoa deve fazer, dar lição de moral, discordar, julgar, criticar, culpar, envergonhar, ridicularizar, rotular, interpretar, analisar, assegurar, simpatizar, consolar, questionar, explorar, ou ficar distraído, ou fazer piadinha. Tudo isso atrapalha do que realmente é importante, que é ouvir. E ainda dá a ideia de que o que ele fala não é importante, o mais importante é o que você diz. E isso não é verdade. Então, quando você fala, você está apenas repetindo o que você já sabe. Mas, se você ouvir, você pode aprender algo novo. Então, só para terminar, esse é o último slide. Eu falei um pouco dos princípios da entrevista motivacional e eu falei das 4 habilidades da entrevista motivacional. Mas a entrevista motivacional mesmo, ela tem 4 processos, né? E que a gente não vai falar aqui agora. Mas é importante você entender que a primeira etapa de qualquer encontro com qualquer pessoa é você criar vínculo. Qualquer encontro, criar vínculo é a etapa mais importante e fundamental, né? Depois tem definir o foco, evocação e planejamento. Então, a entrevista motivacional, ela tem várias metáforas. A primeira metáfora é que a entrevista motivacional é uma dança, em que você vai liderar um pouco, às vezes você vai seguir, né? Então, não é uma luta de sumô para ver quem é que cai primeiro no ringue. E o foco seria, que música que eu quero dançar com você? Porque se eu quero dançar rock e você quer dançar valsa, não vai dar certo, né? Eu fiz a minha formação quando eu estava no meu pós-doutorado em Harvard, mas eu fiz em Connecticut, em 2 outras cidades. Eu estava em Portland, Maine, e também em Pittsburgh, né? E esse curso que eu dou é baseado nesse livro, Motivational Interviewing, do Miller e do Roenick, né? E a estratégia, ela começou na adicção, porque o meu pós-doutorado foi em prevenção de drogas na adolescência. E eu me interessei, e eu fui atrás e fiz algumas formações nisso, né? E não existe coisa mais difícil do que tratar paciente com adicção. Então, quanto mais difícil for o seu problema, quanto mais complicado for o paciente, mais suave e mais gentil tem que ser a sua intervenção com ele, né? E essa tem um pouco, né, de psicologia comportamental, mas ela também foi baseada na psicologia humanista do Rogers, né? Bom, então era só uma degustação do que é uma entrevista motivacional. A gente está tentando organizar isso num curso, talvez pôr na XTCamp, para melhorar, né? Porque exige muito treinamento, né? A gente já chega com muitos defeitos, né? Muitas questões que a gente aborda de uma forma que não ajuda, né? Então, mas é uma satisfação ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho disso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lília.